Olá, aguardando aqui o pessoal chegar. Oi, Ana Cláudia, oi, Débora. Já ver vocês. Olá, Gal. Tô me acostumando aqui com as mensagens. Elas passam rápidas, né? Então, deixa eu ver aqui. Que bom que você veio me prestigiar nessa tarde, nesse chá da tarde, né? Olá, Muito Yolanda. bom. Deixa eu ver. Oi, Débora, tudo Tudo, bem? conseguimos entrar. Que ótimo, você já chegou, né? Muito bom. Eu já me preparei aqui, estava esperando alguns minutinhos para o pessoal ir chegando, Tá, eu vou tentar né? acertar aqui o Então, fone. Vamos lá ver. Eu tô isso. até... Eu vou dar fazendo a introdução Tá bom, enquanto você se prepara por aí, perfeito. certo? Então, dá só mais um pouquinho, pessoal, uns minutinhos só, 2 minutinhos, embora o chá da tarde é às 5 horas da tarde, feita o horário britânico, né? Sim. Muito bom. Tá? A Marina vai te ajudar aí, Tá, tenho que aqui uma ótimo. universitária de plantão me ajudando com as coisas técnicas, principalmente. Tá, só que tenta fixar a sua câmera, porque ela está se Pronto. movimentando, tá? Fica mais no centro, isso, tá? Perfeito. Só fixa porque ela tava se Aham. movimentando aí, tá? Muito bom, deixa aqui verificar, aguardando, né, o pessoal entrar. Bom, então eu já vou começar da Só início. montar mais som. Olá, entrou a MPA Dog, tá? 28, seja bem-vinda. Vamos esperar assim, a Jéssica está dizendo que a gente pode esperar um pouquinho, tá? Para a gente poder já se atualizando. Agora, eu assim, testei a luz, testei, o meu rosto tá. É que eu tenho que deixar aqui ligado aqui no carregador, porque gasta uma energia Sim. bárbara, tá? Então, eu tô vendo que tá comendo, então, a gente vai ficar aqui 1 hora para não ter problema. A Rose acabou de chegar. Oi, Rose, tá boa? Marina, a Marina, que bom, Marina, tá aí, tá? Ajudando a mamãe, né? Isso é bom, precisa. Eu precisava também de um ajudante aqui, né? Mas tem aí minha filha que tá me dando uma força aí do outro lado, né, Jé? E que bom que o pessoal está chegando. Então vamos lá, tá? Bom, na verdade, é a primeira live que eu estou fazendo aqui, né, nesse canal do Instagram, e em tempos de tantas mudanças, né, a gente tem que se reinventar, tem que se adaptar, e o mundo digital faz com que a gente aprenda muita coisa, né? Então, se acostumar com uma tela pequena de um celular, as letrinhas miúdas que aparecem, controlar as mensagens que o pessoal manda, ver quem está chegando. Bom, agora você já entrou, então não tem que me preocupar em estar te chamando, tem que pensar na mensagem que a gente quer passar para o pessoal que está chegando. E então aproveito para deixar aqui o meu carinhoso abraço a todos, agradecer a presença de todos que estão chegando, aqueles ainda que estão por chegar, e nesse chá da tarde, né? Eu aqui já preparei o meu chazinho, tá? Que vou estar tomando e apreciando enquanto a gente vai conversando, ok? Bom, sou Yolanda Holder, Personal Organizer, com foco no atendimento a pessoas em situação de acúmulo e pessoas que estão desorganizadas e precisam de ajuda. E em sendo a primeira live, eu não poderia deixar de convidar a psicóloga Débora Williams Passos, que conheço desde 2012, né? E deste tempo para cá, a gente criou a oficina de suporte aos problemas de desorganização e também somos idealizadoras do grupo de estudos sobre desorganização crônica, voltada para profissionais de organização e profissionais da saúde. Tá? E nós vamos falar hoje sobre envelhecência, que é um assunto que é pouco falado nas redes,
mas que é bastante significativo, porque afinal de contas estamos envelhecendo todos os dias, não é mesmo? Tá? E é importante que todas as gerações, tá, diferentes uma da outra, vivam em harmonia e a gente tire esse rótulo de que pessoas que estão acima de 50, 60 anos são idosas ou que já não têm mais participação social. Pelo contrário, tá? O censo demográfico, a cada ano que é feito, ele constata que a, a continuação, assim, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né, e são pessoas, a pessoa madura, ela está cada vez mais jovial, aprendendo novas técnicas e também muito mais instruída, porque afinal tem um acesso às informações bastante fácil hoje em dia, tá? Então, como envelhecer de forma saudável, tá? Mental e psicologicamente, mesmo com grandes desafios. E sobre isso, a psicóloga Débora vai falar com toda a propriedade. Mas antes de passar a palavra para a Débora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um fragmento da crônica puxa vida, nossa, estava o nome aqui, agora eu esqueci, tá? Mário Prata, do Mário Prata, e começa com uma pergunta: você é envelhecente? Tá? Então ele diz o seguinte: sempre me disseram que a vida do homem se dividia em 4 partes: infância, adolescência, maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram de nos dizer que entre a maturidade e a velhice existe a envelhecência. A envelhecência nada mais é que uma preparação para entrar na velhice. Assim como a adolescência é uma preparação para a maturidade. Engane-se quem acha que o homem maduro fica velho de repente, assim, da noite para o dia. Não, antes vem a envelhecência. Então eu recomendo que vocês leiam na íntegra essa crônica, ela é muito divertida, o autor fala sobre o envelhecimento de uma forma muito agradável. Tá? Então agora eu quero falar um breve currículo da Débora, antes de passar a palavra. Bom, Débora? Então, a Débora é psicóloga clínica, formada pela PUC São Paulo, pós-graduação em Gestalt Terapia e em Neuropsicologia. Atua também como psicoterapeuta, palestrante, coordenadora de atividades em grupo e orientadora de pais. Atualmente, focando sua prática clínica em atendimento psicoterápico de pessoas na terceira idade, em pessoas com problema de acúmulo e na avaliação neuropsicológica. Bom, então, a palavra é sua, Débora. Se você quiser complementar o seu currículo, esteja à vontade. Obrigada, Yolanda. Eu não tinha reparado que já passou tantos anos que a gente está junto. Eu pensei que era 2015, 2012, então a gente está envelhecendo junto já. Enfim, temos uma história. Sim, certamente. Já. De fato, a gente tem uma parceria bem frutífera, né, Yolanda? Espero que continue ainda mais algumas décadas, se Deus puder. E a gente permitir, com certeza. Né? Então, assim, é interessante, né? Esse conceito de envelhecência é novo. Você falar de terceira idade e quarta idade, eu vou explicar um pouquinho, a gente já ouviu. Envelhecência é estranho, né? Como se fala? Mas fala adolescência, por que não pode ter envelhecência? É transição, né? E, de fato, o envelhecimento humano, ele não é homogêneo. Por quê? Porque, assim, tem fases, por exemplo, quando você pega a primeira infância, de 0 a 7 anos, você tem um meio padrão esperado para as crianças. Mas quando você fala de pessoas idosas, no país a partir de 60 anos, na Europa, às vezes, a partir de 65, né? Você tem terceira idade de 60 a 80 e de 80 à frente, a quarta idade, tá? Mas aí você pensa que a transição não é simples e essa é uma fase muito não homogênea, é heterogênea. Porque você pode envelhecer com qualidade e ter uma autonomia muito grande, uma capacidade mental e física muito boa, como você pode ter algumas sequelas, algumas dificuldades, como você pode estar bastante dependente, bastante com a autonomia prejudicada ou a independência prejudicada. Então, quando você fala uma pessoa idosa, a gente tinha ainda uma ideia de uma pessoa sempre muito dependente ou muito debilitada. E o que a gente vê, não. Hoje existe uma idade longa, né? Você tem uma envelhecência que vem antes dos 60, e você fala 60, 80, 80, 100, ou seja, um longo período e com muitas situações possíveis. E aí todo mundo quer envelhecer bem. Ninguém quer envelhecer mal, né? A gente tem medo. Tem medo de ficar dependente. Acho que um dos maiores medos que a gente tem é de depender e criar um problema na família, um sobrepeso para os nossos descendentes, enfim. Então não é fácil.
envelhecer e ficar dependente é muito assustador. Então a gente já sabe que na parte física tem que fazer muita coisa, né? Tem que fazer atividade física, a gente perde massa muscular, a gente tem que fazer alongamento, a gente tem que ficar sempre ativo. A parte cognitiva também tem que ser estimulada, né? É sabido com a neuropsicologia, aprendi na neuropsicologia, que a partir dos 50, mais ou menos, a nossa capacidade de fixar informação já começa a reduzir. Então, o que era fácil aprender, depois já fica mais difícil. A nossa memorização já é um pouco mais complicada. E aí outras funções também, a flexibilidade mental, enfim. A gente começa a apresentar algumas dificuldades. Se você veio com um histórico bom, né, se você já teve um bom conteúdo antes, mesmo você tendo um pouco de dificuldade, isso não faz com que você tenha um prejuízo muito grande. Mas se você teve pouco estudo, pouco estímulo e começa a ter perda, aí é que você vai encontrar as deficiências maiores, né? Então, a parte cognitiva também tem que ser estimulada, sempre. A gente tem que estar aprendendo, estudando, por mais difícil que seja. Aprender uma nova língua lá pelos 60, 70, é um baita desafio. Aprender um instrumento musical, mas, exercício para o cérebro fundamental. Mas o que às vezes a gente menos tem informação é sobre a parte emocional do idoso, né? Eu comentei com várias pessoas que quase 3 meses de pandemia, você não teve nenhuma entrevista com um idoso falando como ele estava sentindo nesse momento, né? O idoso, como ele sente, a gente não sabe. Pouquíssimos. Não sabe como ele sente. E tanto que nos residenciais a gente nem pode estar visitando, né? Então, a gente não sabe como que eles estão se sentindo, a não ser pelos telefonemas que são dados, mas é pouco tempo para a gente perceber se estão bem e o quanto que a saudade que eles sentem da gente, né? Sim, e ninguém teve o trabalho de tentar entrevistar, então a gente realmente não tem informação, né? Então, o emocional do idoso, ele nunca é muito bem cuidado. Isso é a coisa que tem me estressado, né? Eu, como psicóloga, eu já atendi muito criança, atendi adolescente. Hoje eu não atendo mais criança. Eu falo que eu atendo jovens adultos, já quase 18 para cima. Porque eu estou atendendo o idoso, né? O idoso é todo um desafio novo, é todo um conhecimento novo, é um saber novo, é um trabalho novo. Mas há anos eu me incomodo com um trabalho que é feito por idoso, que às vezes é para passar tempo, né? Você dá uma atividade para passar o tempo. Eu falo, tudo bem, eu vou passar dos 60 aos 100, passando o tempo. Não tem cabimento de passar tempo. Algo está errado aí, né? Ou atividades físicas, atividades que lembram um pouco uma coisa de artesanato ou terapia ocupacional, mas que não estimula as experiências de vida. Você acaba não tendo contato com esse ser humano que está dentro de um corpo. Você acaba, às vezes, dando uma atividadezinha, enfim. Isso já me incomodava. Acho que por isso que eu comecei a me atrair para a parte do idoso, entender melhor esse idoso e como a psicologia poderia ajudar, né? Então, essa é uma fase que não é homogênea, não é, precisa ser estimulada, né? Agora, dá para ter uma um envelhecimento, né? Ser um idoso mais saudável emocionalmente, né? Yolanda, você tem ideia de como a gente pode fazer isso? Bom, a gente começou a falar sobre a envelhecência, né? Na verdade, a gente fala um pouquinho das pessoas que estão ativas, né? Porque assim, eu estou vendo que você está indo mais assim para aquele idoso que está mais contido e que não tem uma vida social. Mas assim, eu digo assim, porque eu já estou na fase idosa, né? Então assim, eu me vejo muito ativa, me vejo assim querendo aprender cada dia mais. Quer dizer, essa live para mim foi assim um desafio muito grande, mas assim, eu sou capaz, né? Então, enquanto eu estiver capaz, eu acredito que eu possa estar contribuindo, né? Sim. E aprendendo cada dia mais. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa envelhecência nessa fase, assim, dessa transição, como o Mário Prata falou, né? Que assim, entre a maturidade, né? Que é os seus 45, 50 anos, até o envelhecimento, né? Que acredito eu que depois dos 70 anos você começa a envelhecer, né, ter menos vida social, mas assim, ativa ainda, eu me vejo lá, só que assim, a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase, né? Tá. Então, assim, como envelhecer, que você falou que é heterogêneo, mas como que se dá isso? Tá. Vamos entender um pouquinho. Eu acho que eu falei um pouquinho da questão da estimulação cognitiva, ela é fundamental para a gente ter um envelhecimento. Porque se a gente começa a sentir que nós não estamos entendendo o mundo, a gente se afasta dele, né? A vida social é um outro grande aspecto que precisa ser trabalhado, né? Já não tem naturalmente, você não tem tantos encontros sociais, você tem às vezes as famílias, né? Às vezes com preço muito alto, você tem que fazer comida para todo mundo, para poder ver os parentes, isso é um preço alto que a gente paga às vezes.
deixa eu falar, mas acontece, Sim, né? Mas assim, a vida social é importante, estar acompanhando. Mas tem uma coisa que eu acho que é um pouco mais profunda que eu gostaria de estar falar, que são como o idoso, uma pessoa idosa que passou a envelhecer. Na verdade, a envelhecência porque é o momento de você tomar cuidado com uma postura diante da vida, tá? Então eu vou falar sobre idoso e envelhecência, vou ir e voltar algumas vezes. Então, uma pessoa às vezes chega numa vida mais idosa, lá com 60, 70, 80, e é uma pessoa que ela passou por muitas coisas difíceis. Todo mundo vai passar coisas difíceis na vida, né? A gente tem uma fantasia de que a vida é só coisa boa. Não. É praxe, todo mundo vai ter momentos difíceis na vida. É muito raro uma pessoa que só tem coisas boas na vida, né? E aí tem a questão do que ela faz com essas experiências. Eu vou dar um exemplo da pandemia. Tá? Ela está acontecendo ainda, nós estamos ainda em isolamento social. Mas falam 3 meses, não é? E eu tenho atendido pessoas, então alguns pacientes tiveram que parar, alguns pacientes voltaram, alguns pacientes me procuraram, então foi uma coisa bem complexa. Por quê? Porque ficar isolado, sem contato social, sem poder fazer as atividades que normalmente lhe davam prazer. Algumas pessoas eram comer fora, sair para show, ver amigo, fazer compra, tudo isso breca. E ficar preso dentro do espaço significa 2 coisas. Às vezes você está preso com pessoas que você já tem a dinâmica de relacionamento meio complicado, né? Então, às vezes, você já não se dava tão bem e agora você está preso 24 horas. Ou preso consigo mesmo, que você talvez pode também não se dar muito bem, né? Você tem todos os seus fantasmas para lidar. Então, o isolamento trouxe esse desequilíbrio emocional muito sério. Isso sem falar a questão do medo da morte, da doença, da questão econômica, da questão política. Quer dizer, tirando todo esse conteúdo externo que a gente sabe que está aí, é apavorante, você tem essa questão de relação com o outro, né, o outro que mora dentro da sua casa, e o outro consigo mesmo. Né? E não é fácil ficar isolado. Estou lendo um livro do Karmal, né, Leandro Karmal, sobre... sim. como é o nome do livro? Tá vendo, Yolanda? Eu e você já estamos dando sinais, estamos envelhecendo. Sobre algumas situações estranhas, a gente esquece dos conteúdos. É o Dilema do Não, Porco mas assim, Espinho, do Leandro Karmal. Pronto, lembrei. o nome do livro, repete. É o desafio Repete. é o desafio do Porco Espinho, do Leandro Karmal, tá? Porque ele traz essa Desafio metáfora, do porco espinho. né, logo no começo do livro, que o porco espinho é um animal que ele tem um dilema. Quando ele está com frio, ele sente necessidade de ficar pertinho do outro porco espinho. Então ele, pum, junta. Só que o outro porco espinho tem espinho, né? Então espeta, e dói, incomoda. E aí eles vão para longe. Aí eles sentem frio, aí vão para perto. Aí dói, vão para longe, né? Então esse é o desafio, né? O dilema do porco espinho, na verdade, um desafio, dilema. E eu acho que as relações humanas também têm isso, né? Na Gestalt a gente vai falar em contato e repressão, dessa aproximação e distanciamento. Mas se você está dentro da sua casa, um apartamento de 70 metros quadrados, com 4 pessoas, 100% do tempo, não é fácil, né? Então, esse é um tempo, essa vivência, essa experiência que vai marcar a vida de todos nós vamos ficar marcados por ela não é fácil. E tem pessoas que estão conseguindo lidar com elas e tem pessoas que estão sucumbindo, né? Algumas pessoas estão realmente muito depressivas, então tomar cuidado com uma questão de isolamento, suicídio, então não está fácil, né? Estou atendendo uma pessoa no Japão, por exemplo. Estava num quadro depressivo sério e tentou se matar há pouco tempo. Então, assim, é sério, né? Mas, vamos lá. Você tem uma experiência que é múltipla. Ela pega as várias áreas. E tem coisas positivas no meio dessa coisa toda, né? Como você falou, descobrir tecnologias. A gente teve que explorar. Eu não estava no Instagram, gente. Só entrei por causa da pandemia. Porque comecei a falar, o que é isso, né? Vamos descobrir mais uma coisa para fazer. Cuidei de planos, fiz um monte de coisa. Então, assim, ele abre novas... É uma crise. Crise é sempre a possibilidade de mudança, né? Então, você aprende outras coisas. Eu acho que você despertar em si o seu melhor, a sua generosidade, o seu cuidado com o outro, entender como uma família é uma equipe. E não adianta eu estar estressadinha e jogar o problema em cima da minha mãe, ou do meu pai, do meu esposo, enfim, porque eu só estou piorando o problema. É como se fosse um barco, né? Tá todo mundo junto. Se eu fico brigando dentro do barco, a gente afunda todo mundo junto, né? Então, assim, a gente aprende com a experiência. Como a gente aprende com qualquer experiência na vida, né? Mesmo a morte de uma pessoa significativa. Você pode e você vai, por um tempo, ter que lidar com esse luto. Você vai ter que lidar com a dor, da perda, você vai ter que entrar em contato com essa dor, para não ficar só esse sentimento bruto dentro de você. Né? Mas
Você pode escolher ficar só com a memória da perda, de como ele morreu, da presença dele no hospital, da presença dele no caixão, nessa dor, olhar só para sua dor, ou você pode falar, bom, isso aconteceu, isso passou, e eu vou olhar a relação que eu tinha com essa pessoa. Se ela me doeu tanto, ela era importante para mim. Então, tinham coisas boas também. O que eu vou guardar de memória? O que eu vou escolher guardar de memória? Então, essas escolhas de memórias, elas vão fazendo com que você tenha, no final, uma coisa mais gostosa. A minha avó, lembrei disso agora, nesse momento, ela contava sempre a mesma história. Ela faleceu com 87 anos. Ela contava como ela recebeu o primeiro beijo do marido dela. Ela ficou casada há 50 anos. E era uma história complicada, porque ela era funcionária dele, era diretor das lojas americanas, e foi num piquenique, e ela contava, enfim, isso ela está contando com 70, 80, né? Minha mãe não tinha paciência de ouvir a história, mas eu sempre gostava da história. Eu falava, se eu ficar velhinha e eu lembrar do primeiro beijo do meu marido, com todo esse gosto, eu falei, nossa, eu sou premiada, né? Então, assim, era uma história que marcou e que alimentava ela, né? Porque realmente você vai envelhecer e as experiências, elas começam a entrar num ritmo um pouco mais lento. Você não precisa conquistar sua casa, você não precisa criar seus filhos, você não precisa... Né? Então, talvez você esteja numa coisa mais calma. E o que vai nutrir você? O que são as memórias? Então, se eu alimentar as memórias ruins, né, as coisas, se eu ficar marcando sempre as coisas negativas, é isso que vai me alimentar. É isso que eu vou ter para carregar comigo. E aí as pessoas começam a ter uma visão muito torta, sabe? De que o mundo é só coisa ruim. Porque ela não frisou, ela não deu destaque para as coisas boas e só olhou para coisas ruins. Você pode olhar uma cena... Mas é interessante. Mas é interessante como a gente guarda, assim, a nossa memória próxima, eu esqueço com muita facilidade, né? Mas assim, ficam as memórias boas. Então, como é bom, né, ter essa recordação. Por isso que muitas vezes o jovem, ele às vezes fica impaciente, porque a pessoa mais velha, ela tende a repetir essa experiência boa que ela teve. Né? Isso é um prazer para ela estar contando, comentando, como se fosse a primeira vez. Né? Então, isso faz parte, né, do envelhecer e nutre a alma também. Sim, né? você é estimulante, né? É como revisitar uma coisa prazerosa, é estimulante, né? E, de fato, a memória mais recente, ela começa a ficar um pouco menos forte, porque a memória com a emoção, ela fixa muito mais. Então, ela acaba podendo lembrar. Então, tem que ter um pouquinho de paciência e aprender, né? Você concorda que você lembrar do primeiro beijo, do jeito que as meninadas beijam todo mundo, que se elas lembrarem quem ela beijou na vida é um ganho. Você lembrar o primeiro beijo do seu marido 50 anos antes, olha, bens a Deus. Uau, que coisa legal. O pessoal está fazendo comentários aqui, mas eu não estou acostumada, porque é muito rápido, né? A tela é pequenininha, o óculos não ajuda, e eu tento ler, mas eu não consigo nem voltar. A Marina, eu sei que está te ajudando, então se ela quiser passar para você os comentários e você também falar sobre isso. Ainda tem algum comentário, alguma pergunta? Pergunta por enquanto não. Nós tivemos alguns comentários. Tem alguns comentários. Adicionais. Então, traz o comentário. Né? Comenta um pouquinho. Tá. Mas comentaram que ver o lado do bom é muito bom, citaram o livro Poliana. Falaram ver o lado bom, é muito bom, o livro Poliana. Tem umas questões, mas deixa eu falar. E o pessoal, se quiser perguntar... Tem muito medo da dependência. Sim. A medo da dependência, né? É uma coisa que apareceu lá na frente. Eu acho que é uma coisa importante. Eu estava fazendo um trabalho com um grupo de idosas, a partir de 20 idosas, numa fundação Velha Amiga, uma fundação muito bacana, na verdade, era um centro de convivência, e eu perguntei quais os maiores medos dela. Né? A morte não era o maior medo. O maior medo era a dependência. Né? Era a dependência e a forma de morrer. Tá? As duas estavam num meio próximo. Porque ninguém quer sofrer, né? Quando as pessoas comentam, ele estava dando risada e baixou a cabeça e já tinha morrido, ou morreu dormindo, parece um sonho muito bom. Agora, morrer lentamente com uma doença e com dor é muito assustador, né? E aí você passar dor e ainda depender do outro. Então, o medo da dependência é muito grande. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Eu acho que para algumas situações, o próprio Alzheimer é uma doença complicada, né? E você não consegue ter uma causa que você vai falar assim, eu não vou ter. Se você tiver que ter, você vai ter, né? E é uma doença complicadíssima.
Agora, algumas demências são causadas por um problema vascular, porque você comeu errado a vida toda, queria desenvolver uma diabetes tipo 2, colesterol alto, e aí você teve problemas circulatórios, teve um AVC, enfim, tem uma demência. Ou seja, não estou culpando, né? Eu conheço essa história do peso, né? A família tinha questão de peso, eu tenho problema de peso. E assim, parte de sua responsabilidade, sim. Né? Tem a genética que não ajuda, mas tem parte da responsabilidade, sim. Então, algumas coisas, você vai pagar a fatura lá no final. Essa é a questão. Com os 20, 30, a gente não paga a fatura. Não é aos 40. Né? Mas é 40, eu comecei a usar óculos e eu ferrei o joelho. Né? Então, a gente começa a ter algumas coisas a partir dos 40. Mas a conta vai chegar no final da vida que você teve. Ela vai chegar em algum momento. A SOS Bagunça aqui comentou que a autonomia é uma das causas, né, que as pessoas têm medo. Sim. Né? E aí tem também, só não se vê o nome aqui, não aparece nome para mim, que diz que aconteceu com a sogra dela, que ela reclama de dor sempre, e o primeiro assunto, e temos que desviar o assunto para coisas agradáveis. O humor acaba melhorando, tá? Então, aproveitando esse gancho aqui, Débora, esse comportamento das pessoas que ficam se queixando, né, não é característica de quem não tem o que fazer? Ai, meu Deus! Bom, essa é uma forma de visão meio simplista, né, Yolanda? Mas vamos lá. Ai, começou a fechar aqui. Peraí. Não coisa. Aí, voltei. Tô te vendo. De fato, algumas pessoas têm esse discurso queixoso, né? E não é tanto uma questão de não ter o que fazer, é uma questão do que ela acostumou a fazer e onde ela foi reforçada, tá? Um dos primeiros trabalhos como terapeuta foi um estágio no Centro de Reabilitação da Santa Casa de São Paulo. Eu estava no último ano de faculdade, foi uma experiência muito rica, porque para quem sai da faculdade tendo atendido só 1 ou 2 pacientes, a gente atendia já 7 por semana, e, enfim, pacientes complexos e confusos, e sem um espelho para proteger a gente. Então, é mão na massa mesmo. E eu tive a oportunidade de atender, a gente chamava essas pacientes carinhosamente das Donas de Marias, das dores. Donas Maria das dores. Porque eram 6 estagiários, 3 de manhã e 3 da tarde, todo mundo tinha pelo menos 3 pacientes que tinham o mesmo perfil emocional, de se queixar muito. Não estou negando que elas tiveram uma vida muito difícil, não estou negando que elas não tinham muitas dores. Elas tinham muitas dores, tá? E aí eu tive a oportunidade de atender 3 gerações. Uma avó, uma mãe e uma filha, por 70... 45, sei lá, e uns 30 anos. E as 3 eram uma história muito parecida. As 3 vieram do Piauí, de uma área de caatinga, de seca, né? Eles estavam em São Paulo, todo mundo junto. Mas as 3 tinham... Quando elas entravam na sala, sabe? Aí vinha uma, entrava outra, entrava uma. Falava, gente, parece a mesma história. Parece exatamente a mesma história, né? E aí, como a gente começou a perceber que a vida, de fato, era muito, muito sofrida, mas elas criaram um padrão. Que os únicos momentos da vida delas que elas ganhavam um pouco de atenção era quando elas estavam doentes. Quando elas estavam doentes, alguém da comunidade ajudava. Então, eles falavam assim, então a dona Maria está de cama, vamos ajudar os filhos dela e fazer a comida. Aí, principalmente as mulheres, né, uma coisa mais comunitária, ajudava. O marido começava a deixá-la ficar mais sossegada, de fazer tanto trabalho de carregar água para o gado, fazer trabalho com o gado, com a lavoura, porque estava doente. Então, de certa forma, ela acabou aprendendo, sem querer, que ficar doente era uma coisa importante e bom. Né? Era um ganho secundário da doença. E algumas pessoas, eu vejo que elas perderam a capacidade de conversar sobre outros assuntos e sempre falam sobre a doença. Precisando ser validada, precisando ser reconhecida, mas também de ganhar essa atenção. Então, você desvia a atenção, né, como essa pessoa falou, ela, na verdade, ela não reforça, não realimenta, o que é importante, mas também permite que a pessoa encontre uma outra saída, porque às vezes ela não consegue, ela criou esse padrão e fica. Todo mundo conhece, né? Eu vou contar agora uma história. Você me comentou, não sei se é a mesma história, daquele senhor que você atendeu no hospital e que ele não melhorava de nenhum, né? E que ele tomava um placebo, né? Conta um pouquinho dessa história. Esse foi um paciente, na verdade, eu era instrumentadora cirúrgica de uma equipe vascular e esse paciente, ele era um senhor de 72 anos, São Giuseppe, e ele teve vários problemas circulatórios, ele perdeu o pé e a perna, ele teve as 2 pernas amputadas, tá?
Ele ficou no hospital quase um ano. Ele criou um caso de hospitalismo, que chama uma dependência do hospital. Ninguém sabia nem onde colocar esse homem mais, né? Ele não tinha motivos clínicos, mas ele realmente precisava do SUS, uma coisa meio complicada. E eles não sabiam onde colocar ele. Porque a única coisa que eles tinham, que eles não sabiam identificar, é que às vezes, no meio da noite, o homem urrava, gritava, acordava o andar inteiro, gritando de dor. E às vezes eles davam um Tilenol, um AS infantil, passava dor. Às vezes davam um remédio à base de morfina, super forte, e não passava dor. E eles encaminharam, acho que, para o centro de dor da Santa Casa, e não descobriram realmente uma causa para essa dor. Era uma questão muito emocional. Por quê? Porque ele tinha que sair e ir para casa do filho. Ele ia depender do filho. Ele veio para o hospital andando, com dificuldade, com dor, mas ele ia depender completamente de um filho para poder tomar banho, para ir para o banheiro. E ele estava apavorado, né? Então, essa dependência e esse medo e a vivência. Então, ele tinha dor. E isso é uma coisa importante. Eu já vi isso com crianças, tá? Eu lembro de uma menina de 2, 3 anos que vomitava para conseguir as coisas. Como é que foi isso? Ela foi minha aluna. E ela... Toda vez que você falava não para ela, ela vomitava. Comecei a rir, mas como assim? E aí, uma vez eu falei bem certo, se eu vomitar de novo, você vai limpar. Né? Porque ela ganhava atenção. Vai ganhar atenção, né? E todo mundo fala, porque não sei o que, vomitou, aí pegava no colo. Ela falei, gente, vocês estão reforçando um comportamento muito complicado, vomitar dói pra caramba. Sim. E ela estava criando esse padrão e era muito complicado. E aí, vomitou depois de uma vez, que eu falei não. E aí eu pedi pra pegar um paninho e limpar. Ela abriu olhando esse tamanho assim, né? E eu falei, não, vamos limpar o chão, é legal limpar o chão, não é legal? Olha como tá cheiroso isso daqui, limpamos o chão. Nunca mais vomitou comigo, a mãe não ia funcionar. Mas assim... Resolveu a lição, né? Mas não querendo realmente ensinar alguma coisa dura, mas quando a criança aprende que ela precisa sofrer para conseguir alguma coisa, ela sofre de verdade. Ela estava vomitando para vomitar, uma contração do diafragma muito forte. Então, às vezes, você precisa ficar triste para ganhar atenção, você está triste de verdade. Então, assim, é um caminho muito problemático. E se você fez isso 70 anos da sua vida, é difícil tirar a pessoa desse padrão. Com certeza é. Mas a gente pode não alimentar, né? Claro. Senão E você ia contar a história e eu te interrompi, né? Vamos lá, conta a história. Não, então agora eu vou falar uma história, na verdade, quem contou para mim... eu lembrei. Quem contou essa história faz algumas décadas para mim, agora tudo é décadas, né? Não é pouco tempo. Foi um querido amigo meu, o Bernardo, psiquiatra. Mas eu falei, não, faz décadas já. E ele falou do velhinho do bem e do velhinho do mal. E eu hoje, que trabalhando mais com idosos, está muito claro para mim esse velhinho do bem e velhinho do mal. E eu quero contar para vocês, porque vocês que estão na envelhecência, vocês podem escolher. Vocês vão ser velhinho do bem ou vão ser velhinhos do mal. Então vamos lá. Mas mesmo quem não esteja na envelhecência, é bom que saiba. Sim, qualquer Porque um dia chega lá. Essa é a parte mais importante daqui. Se vocês lembrarem disso, pode mudar a vida de vocês completamente. Então vamos lá? Vamos estar velhinho. Tomando chazinho. Brindemos. Então vamos lá. O velhinho do bem é aquela pessoa, como eu contei da pandemia, né, que vai viver os momentos da vida, os momentos difíceis, e vai aprender a tirar experiências desse momento. Né? Ela vai conseguir tentar se transformar num ser humano melhor. Ela vai conseguir ser uma pessoa um pouco mais tolerante, um pouco mais compreensível, dar mais valor para as pequenas coisas, né? Ser mais leve, né? Ser sábio. Então, esse é o velhinho do bem. Esse velhinho, a gente deve buscar cultivá-lo. Não é fácil, gente. A gente tende a ser meio reclamão mesmo. Eu cultivar o velhinho do bem. Mas tem um outro lado que todo mundo conhece. O velhinho do mal. O velhinho do mal, eu já meio que contei a história, né? O velhinho do mal é aquele que, em vez de viver as situações da vida difíceis e com desafios grandes, acaba fazendo o quê? Reforçando sempre essas coisas ruins, né? E começa a ter pensamentos sempre ruins, porque eu não presto, porque a minha vida é ruim, porque é só desgraça, porque eu só tenho dor, porque eu só sofro, porque ninguém gosta de mim. Então, e fica com esse discurso, ou da doença, ou do sofrimento, ou do abandono. Às vezes tem abandono, não estou negando que existe um fato, mas é o fato de ela reforçar isso, ela está sempre reforçando. E ficam pessoas que ficam ranzinzas, né? Inflexíveis, duras, difíceis de lidar. O problema é que esse velhinho do mal, vou chamar velhinho do mal, acaba afastando as pessoas. Então, ela acaba criando esse ciclo vicioso onde as pessoas querem ficar longe dela.
Então, ela acaba tendo mais motivo ainda para reclamar porque está sozinha, né? Ou, diferente da que tá o velhinho do bem, que vai ter uma coisa boa. Então, as pessoas vão querer ficar perto do velhinho do bem e longe do velhinho do mal. Então, a gente que ainda não envelheceu Sim. tanto assim, ou que já envelheceu, não importa que número, ou se tem 15 anos, 20 anos, sei lá, tá no começo da carreira, pensa, eu vou ser velhinho do bem, eu vou ser velhinho do mal. Por quê? Porque é uma coisa de autocontrole, de policiamento, de tentar. E assim, não é banalidade aqui, gente. Eu vou juntar um pouquinho com a neuropsicologia para vocês entenderem por que isso é tão importante. A nossa memória, ela fixa, quanto mais você revisita uma informação, um conteúdo, mais você fixa essa informação. Na verdade, você vai construir axônios que vão ajudar as sinapses. Então, você vai repetindo a informação, você fixa essa informação. Tá? Então, se você fixa sempre as coisas ruins, você vai ter esse caminho muito claro no seu cérebro de coisas ruins. Se você fixar coisas boas, você vai ter esse caminho de coisas boas. E isso é muito sério, né? Porque a lembrança de coisas ruins, ela traz, toda lembrança, o pensamento gera sentimento e gera comportamento. É uma sequência. Então, se você tem esse pensamento sempre dominando, minha vida é ruim, minha vida foi ruim, você vai estar sempre no estado de humor depressivo, e essa é uma outra questão séria. As pessoas acham que o idoso deprimir é normal. Todo idoso deprime. Eu fico muito brava com isso. Eu acho que é vulnerável para depressão, sim. Ele está tendo que lidar com muitas mudanças, ele está tendo muitas perdas, ele tem que resignificar um monte de coisas. Limitações. Então, não é fácil. Minha tia fala, envelhecer é para fortes, não para fracos. Então, envelhecer não é fácil. Sim. Tem que envelhecer bem. Então, eu acho que esse coisa de envelhecer e reforçar coisas ruins faz a vida ficar mais difícil ainda. Né? E os nossos pensamentos vão gerar sentimentos que vão gerar comportamentos. Então, não é que é normal o idoso ficar deprimido. É possível e fácil de acontecer. Por isso que a gente tem que cuidar tanto deles. A imunidade dele já não é tão ativa. E a depressão gera uma baixa imunidade que gera morte. Né? Então, assim... E essas pessoas conseguem mudar essa história, né, de reclamar, de se sentir deprimidas? Como que elas conseguem mudar essa história? Quer dizer, o profissional da saúde ajuda? Como é que é isso, Débora? Tá, então é uma coisa importante também entender. A gente pensava que a memória, ela era uma coisa que era numa biblioteca, que você tinha os livros e que sempre ficava aquela informação completamente estável. Não, a memória, na verdade, está mais como um programa de computador ou de uma nuvem. Você vai buscar uma informação em algum lugar e quando você traz ela para sua frente, você pode ressignificar essa informação. Tá? Então, aí que é uma coisa interessante, porque se não fosse assim, a terapia acho que teria pouco efeito. Quando você traz e você reconta a experiência estando mais protegido, você pode dar um outro sentido, um outro significado para ela, ressignificar a experiência. E aí ela não te cria essa prisão de pensamento, sentimento e comportamento. Você pode mudar tudo isso. É fácil? Não, não é fácil. Primeira coisa, eu acho que as outras pessoas é não reforçar muito esse comportamento. Né? Assim, olha, eu sei que você quer falar sobre isso, mas vamos fazer outros assuntos e trazer outros assuntos. Às vezes não precisa nem falar, é só trazer mesmo. Eu uso bastante isso em residencial. Né? A outra questão é da pessoa começar e falar assim, não, eu não quero isso para mim, eu não quero ser essa pessoa, eu posso ser diferente. E ela fazer um esforço ativo para tentar enxergar as coisas pelo lado positivo. Né? O livro Poliana, foi o primeiro livro que eu li, né? Eu li com 9 anos de idade. E eu vou talvez falar besteira porque eu não reli mais. Mas eu lembro de Poliana que ela sempre via as coisas positivas. Às vezes me preocupa, e eu não sei, eu peço desculpa se eu estiver falando besteira, porque realmente faz muito tempo que eu li esse livro. Às vezes me preocupa a coisa de fazer a coisa de estar contente, quando na verdade a gente não está contente. Não é isso que eu estou falando. As experiências ruins, elas têm que ser digeridas. Elas têm que ser... A gente tem que ter um tempo para digerir as informações e não guardá-las dentro da gente como um grande bloco maciço, sabe? Como se fosse um monstro debaixo do tapete, não deixando o monstro sair. Então a gente precisa digerir. E tem um momento que a gente a vida traz tristeza, traz sofrimento, isso faz parte. Agora, o que eu não acho que é produtivo é ficar realimentando isso. Depois que você já digeriu, você guarda o que é positivo e guarda a sua experiência, mas não fica realimentando o negativo. Então, às vezes, o Poliana sempre contente, às vezes as pessoas não se dão o direito de entrar em contato com a sua dor. É uma coisa que a gente tem que tomar um pouco cuidado.
A gente entra em contato com a dor, mas não fica na dor, né? Acho que é do Kamal também, não sei se ele trouxe de outro lugar, que ele fala, não é para ficar no inferno, é para passar pelo inferno. Você está vivendo uma coisa difícil, você entra em contato e passa, continua. Não fique lá o tempo todo, né? Eu falo lambendo ferida. Eu acho que isso é uma coisa importante. E vendo assim, o que você pode fazer, assim, a situação acontece, é doloroso, mas assim, o que você aprende com isso, Sim. né? Quer dizer, que rumo, que escolha você pode fazer? Você não escolhe muitas coisas, Sim. tá? Mas você escolhe a forma como você vai lidar com a situação para poder se sentir melhor, Sim. né? E, Débora, você quer falar um pouquinho desse trabalho que você tem, é um projeto que você tem para justamente sobre o envelhecimento que você está trabalhando agora? Então tá bom. Esse é um filhotinho novo, na verdade. Era para ser vendido no começo de março, nós entramos com a pandemia, então ele vai ter que ficar em chocadeira por mais um tempo. Foi adiado. Adiado. Mas por quê? Sempre como a questão do idoso já me incomodava, que eu via atividades muito mal pensadas. Porque fazer uma atividade para o idoso, esquecendo que ele tem uma cabeça, que ele tem uma alma, que tem uma história de vida. Isso me deixava furiosa. Então era como assim, passar tempo como se ele fosse totalmente infantilizado, né? Isso me deixava muito bravo. Então eu falei, o que eu posso oferecer como psicóloga para idoso que faz sentido, né? E aí eu montei um projeto chamado Vida Mais Leve. A ideia é exatamente essa, Yolanda, tentar fazer com que a vida fique um pouco mais leve nessa fase, né? Que ele junta. Sim. É um trabalho para você trabalhar com questões emocionais, existenciais até, do que é o envelhecer, através da arte-terapia, uma forma bem gostosa de você entrar em contato com as suas coisas. E junto é aproveitável fazer estimulação cognitiva, né? Dar uma trabalhada nisso. Então, é um projeto que tem mais ou menos 1h30 semanal, sendo que 1 hora trabalha com questões emocionais, através da arte-terapia, e meia hora com a estimulação cognitiva. Esse projeto ele está focado em alguns lugares, principalmente instituições residenciais, centro-dias de convivência, centro de convivência, né? E se vocês sabem a diferença, vou explicar bem rapidinho. O centro-dia, geralmente você vai para fazer atividades direcionadas porque você está sentindo alguma perda já. Às vezes é fisioterapia, às vezes é psicologia, é fono. É um centro-dia para você fazer atividades. O centro de convivência é um espaço mais lúdico, mais cultural, mais social. E o residencial é quando você está residindo mesmo, né? E eu acho que a gente vai ter uma tendência de cada vez ter mais desses serviços, porque a gente precisa ter que oferecer para uma pessoa idosa. Ela não vai esperar mais 30 anos para morrer, né? Não vai ficar dos 60 aos 90. Eu vou começar a ficar 90, vou ficar velhinha depois dos 90. Esse é meu compromisso. Tomara. Tomara, né? Mas uma coisa, Débora, nessa fase que as pessoas estão saindo da maturidade para a envelhecência, vamos dizer que é a partir dos 50, 55 anos, né? Você acredita que a terapia... Acredita, claro que você acredita, mas assim, a terapia ajuda a pessoa a entender esse processo que ela está passando? Porque tem uma série de coisas, principalmente as mulheres, né? Passam pelo processo do climatério, mudanças físicas, mesmo de memória. Como é que é isso? Como é que pode ser trabalhado isso? Olha, Yolanda, eu vou até trazer uma resposta antes, depois eu volto para essa. Primeira vez que eu atendi como uma idosa também foi era uma senhora de 73 anos. A senhora Aline. Tá? Nunca esqueci o nome dela. Tá. E ela era uma senhora com uma vida terrível, terrível, horrorosa. E ela não queria fazer terapia. Não queria porque não queria. Mas ela foi desligada do centro de habitação porque falava, tem questões emocionais que você tem que trabalhar. E se você não fizer terapia, você não volta. Então eu estou tentando atender alguém que não quer fazer terapia. Né? E uma supervisora falando, não, ela quer falar. E ela falava para mim, a senhora falava, eu não quero falar. A minha vida foi muito ruim. Eu não quero lembrar da minha vida. Minha vida é uma desgraça. Eu não quero lembrar da minha vida. E eu angustiadíssima, né? 22, 23 anos, falava, meu Deus do céu. Ela está sofrendo muito. E ela foi parar no pronto-socorro 2 vezes, pressão alta, labirintite. Eu falava, eu vou matar a velhinha, Ela não quer falar. E essa supervisora, ela quer falar. E eu falava, meu Deus do céu. 8 sessões passaram, ou seja, 2 meses, com esse clima horrível, né, de uma pressão horrorosa, que não é minha característica. E aí eu olhei para ela com muito compadecida da história dela, e falei, senhora Aline, eu sei que você não quer mexer na sua vida, mas a gente vai ter que fazer sessão de algum jeito. Então vamos bater papo, vamos conversar. Eu me viro aqui com a minha supervisora, a gente vai gastar 1 hora batendo papo. Qualquer papo, pode ser. Eu não sei nem ideia de eu parar com essa história, mas eu não queria mais brigar com ela. E na hora que eu fiz isso, ela começou a falar,
Na hora ela fez assim, abaixou o ombro, respirou, tirou a atenção, né, de tudo que tinha. E aí ela falou assim, eu tive uma filha. Fez um sorriso e uma pausa. E aí ela começa a contar a vida dela. E minha mãe roubou e vendeu a minha filha. Né? E assim ela começa a contar a história dela. Então ela começou a entrar em terapia quando eu parei de brigar com ela. Mas a vida dela foi terrível. Era assim, horrível. E eu aprendi com isso a humildade que a gente tem que ser como terapeuta. Né? Você não tem ideia da dor do outro. Quem é você para falar agora mexe na sua dor? Né? É muito complicado isso. Qual é a dor do outro? E aí ela começa a contar a história, contar a história, contar a história. E aí eu percebi que eu falava assim, mas por que ela vai fazer terapia agora? Não vai mudar muito a vida dela agora. Mas tinha um motivo, que era estar em paz com os seus fantasmas. E nem que fosse para passar daqui uma segunda para a morte, para um outro momento, não sei o que vai acontecer pós-morte, mas em paz. Né? Então, esse é um caso extremo, que mesmo com a pessoa tiver 80 anos, e se tiver coisas mal resolvidas, e se tiver ainda perturbadas por isso, ela pode mexer nessas coisas. Quando você fala de envelhecência, com certeza, a adolescência é uma das fases difíceis de você atender, porque a pessoa está virando adulto, então hora é adulto, hora é criança, e milhões de questões na cabeça. E a envelhecência também. Você tem uma mudança física forte, não é só quando os seios aparecem, que a gente pira. Não, as rugas aparecendo, o cabelo branco, o corpo... A gente pira também de novo, né? O mundo que a gente supervaloriza a aparência, você vê que a sua memória já não está tão boa como era. Eu fiz a minha pós em neuropsicologia e falei, é fato, já não fixo tão rápido as coisas, né? Você tem que lidar com tudo isso, lidar com a saída dos filhos de casa, você tem que lidar agora você e seu marido, como é que é essa qualidade de relacionamento. E daqui para frente, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas até 90 anos, ou seja, não é pouco assunto que aparece, tá? Não é só a crise da meia-idade, é um pouquinho depois. Tem muita coisa para ser trabalhada. É uma fase bastante importante, poucas pessoas sabem, as faculdades ainda não estão ensinando, ou seja, é um começo de um olhar para esse idoso de uma forma mais ampla e completa. E daqui vai ser, né? A gente está envelhecendo, a população do Brasil vai envelhecer até 2050, né? Daqui 30 anos, quando eu estiver já mais velhinha mesmo, vai ter um monte de idoso e eu espero que eu possa ter contribuído nesses 20 anos ainda que me segue de carreira para ser um mundo idoso um pouco melhor, que as pessoas entendam e respeitam mais e que o idoso sabe envelhecer com qualidade. Né? Acho que é bem essa a minha meta. Certo? Com certeza. Eu estava vendo aqui, os comentários, eles às vezes paralisam, eu não consegui acompanhar. Então, teve assim, a Margot, ela comenta que a vida é feita de escolhas, ainda temos tempo de escolher. A Ellen diz que demorou, mas entrou. Obrigada, Ellen, por estar aí. A Vanessa também diz que atrasou, mas está aí, muito obrigada. A Ellen também está aí. A Raquel tem acompanhado desde o início a gente. Deixa aí, a Raquel comenta que ela convive bastante com velhinha do bem e velhinha do mal. Né? A Gisele, ela comenta que conviveu muito com esse hospitalismo, como fono no hospital. Hoje ela organiza residências de idosos e experiência hospitalar ajuda bastante, tá? A Gabriela, minha amiga lá de Portugal, diz que excelente iniciativa live, obrigada pela presença, Gabi, saudade de você. Deixa eu ver, some, de repente some, quer dizer, eu realmente, as letrinhas pequenininhas me deixam meio na dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser, a Vera Corrado, o livro estão aí também, obrigada, Vera, pela presença. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem aí uns minutinhos para responder alguma coisa, se o pessoal tiver dúvida. Não sei se a Marina anotou mais alguma coisa, não, se ela quiser. Mas tem dúvida. Tem dúvida, sim, ela vai trazer as dúvidas, fala aí. Tá, aqui tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, olha. Na Europa, a Jéssica, minha filha, na Europa, diversos projetos de condomínios para idosos, envelhecer entre amigos e companhia, como você vê essa tendência? Você entendeu a pergunta? Você quer que eu repita? Jéssica, eu adorei. Vamos, Yolanda, fazer a nossa residência? Vamos. Não, mas assim, eu tô brincando, mas não é tanta brincadeira assim, não, né? Eu acho que, de fato, a vida em comunidade, ela é super rica, é super interessante. E assim, quando você vai para uma instituição, você deu todo o poder para a instituição.
né? E por que que você não pode? Se você tem algumas dificuldades, mas você tem uma autonomia grande, capacidade de discernir bem, você fazer um conjunto de pessoas que criam as próprias regras e vivem harmonizando e tendo as duas possibilidades, tanto estar em contato como estar também no seu espaço, né? Jéssica, eu vou querer conhecer mais, porque, sinceramente, eu gostaria de criar um desse, e eu acho que é super saudável. Eu acho que é muito louco as residenciais serem dentro das cidades grandes, que são caríssimas, e aí o residencial fica muito caro, para facilitar que as pessoas visitem, às vezes elas não visitam. Então, de repente, você faz uma coisa um pouco mais afastada, com muito mais espaço, qualidade de vida, ar, plantas, e aí as familiares podem visitar lá, sabe? E tem um custo melhor. Não sei, eu acho que tem questões bem interessantes para pensar. Eu acho que a Europa está na frente e a gente vai ter que conhecer realmente essas iniciativas. Bom, Marina, mas dúvidas? Falaram, não foram dúvidas especificamente, são comentários. Falaram sobre os segredos inconfessáveis que os idosos não podem confessar e o sofrimento que... Eu acho que alguém, com a cinema nova pessoa que colocou? Vanessa trouxe um pouquinho a questão dos segredos inconfessáveis, né? Vamos lá. Eu acho que a psicologia ela começou por aí, né? Nós já tivemos épocas da nossa história, e nossa história de uma forma geral, mas às vezes na vida da pessoa tem coisas que você não confessa, você não conta, você não partilha. Só que isso te machuca a vida toda, né? Então, terapia é, às vezes, um espaço protegido para você poder se libertar um pouco desse monstro. Se você vai compartilhar com outras pessoas, não sei. Mas você poder falar isso com outro ser humano, dividir essa carga com outro ser humano, ele é muito importante para você não ter tanto peso e não ter a sensação de profunda solidão, né? Mais uma pergunta, Marina? Comentário? Acho que... A Raquel comentou que assim, República da Melhor Idade, Oi? né? Ela comenta aqui, a Raquel comentou, República da Melhor Idade. Olha, legal. Né, que viver em comunidade. Imagina, deve ser muito louca, muito divertida, né? Eu brinco mais ou menos, tá? Você, a Vera, a Mari Rico, eu já tenho a Tânia, eu já tenho umas amigas próximas. Eu falo, a gente tá envelhecendo, vamos envelhecer tudo velhinha do bem, pelo amor de Deus, que velhinha do mal nem eu vou querer, né? E vamos, apesar que se você desenvolveu a tolerância em você, você consegue lidar com isso, né? Eu acho que é diferente de uma república quando você tem 20 aninhos, que você quer esganar aquele bagunceiro, né? Então, eu acho que só pode fazer em comunidade quem virou velhinho do bem, né? Porque sabe lidar com o outro. Se virou velhinho do mal, deve ser uma coisa... mas tem um também que tem que aceitar, né? Não pode também deixar de lado. A Vanessa comentou, a sociedade alternativa da maioridade. Chique, né? Bom. Então, mas acho que a Jéssica vou fazer a ponte. Às vezes eu fico olhando na faculdade de Porto, lá em Portugal. Falei, lá deve ter informação que me interessa. Tem alguém pedindo para você repetir o nome do livro que você citou, do Karnal. O Dilema do Porco Espinho, é o último livro dele, tá? O Dilema do Porco Espinho. Esse é um livro bem legal, né? A Poliana todo mundo conhece. É um livro bem legal. Mandaram um comentário, o Dilema do Porco Espinho, como encarar a solidão. É o nome completo. Tem um subtítulo, o Dilema do Porco Espinho, como encarar a solidão. Só uma coisa que eu queria fechar, eu acho que como estou lendo esse livro, estou lendo, hein? A solidão, ela pode trazer coisas extremamente destrutivas, né? Ele começa fazendo um capítulo inteiro sobre as religiões, onde a pessoa vai para o deserto e ela é atentada pelos demônios, né? Então, se encontrar na solidão pura e simples, encontrar com monstros e pode ser destruído e corrompido. Como você pode sair desse contato completamente transformado e elevado, né? Então, acho que a solidão tem essas duas características, né? Ela pode ser muito ruim ou muito boa. Yolanda, acho que está começando a acabar nosso tempo, né? Faltam 5 minutinhos. Só um comentário aqui que a Vanessa fez. Ela fala, exato, às vezes as angústias do idoso também vêm de segredos inconfessáveis, por isso eles são amargos e têm dúvida se confessam ou não. É curioso isso, né? Sim. Bom, a gente tem uns 2 minutinhos, mas assim, se a Marina tem alguma uma questão de viagens com idosos, não sei o que é a pergunta. Não, ela comentou que como guia de turismo, vê como é bom para os idosos estar viajando com a família em grupo. Ela está falando das viagens, o poder curativo que tem viagens na terceira idade, né? Eu falo, essa é o futuro. Yolanda, essa ainda ficando longe, eu vou ter que visitar você, fazer o quê?
Mas assim... Ainda vai demorar um pouquinho. Tá adiado também, como o seu adiado, o meu também está adiado por enquanto, mas chegarei lá. Então, Débora, fala pra gente como que o pessoal pode te encontrar, quem quiser estar entrando em contato, nas redes, seu site, fala um pouquinho. Tá bom. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa resistente a redes sociais, tá? Então, mas assim, que nem uma tartaruga chegou lá, Instagram estou começando a chegar, faz 15 dias que eu descobri o Instagram, não estou descobrindo agora. Não, mas você está no Instagram, vamos tá trabalhando, ótimo. vamos trabalhando. Então, assim, mas o meu site é psicóloga DWP, porque meu nome é muito longo, então ficou só psicóloga DWP, em vez de Deborah Williamson Passos, né? O meu Instagram e o meu celular, não sei se é no Instagram, acho que está no meu site, tá? Pode ligar diretamente para mim, eu faço atendimento online. Na verdade, vou fazer até uma campanha por causa dessa pandemia, eu acho que tem pessoas realmente necessitando e é uma forma de poder ajudar. Eu vou fazer uma campanha agora, começo de julho, né, porque começa o meu novo normal, é assim que vai ser, até a gente ter vacina, então a gente precisa trabalhar. Né? E quem quiser mandar mensagem para você, qual é o e-mail, qual é o contato? Pode ser no próprio Instagram, né? Pode. Qual é o seu Instagram mesmo, Débora? É arroba? Débora DWP. É isso? É isso, não sei. É isso, arroba H no final, DWP. Né? Vocês encontram a Débora no Instagram para poder estar falando e tirando alguma dúvida de vocês. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos. Como primeira live, eu acho que a gente tem muito a agradecer, que todos estiveram aqui prestigiando bastante, teve bastante pergunta, o pessoal interagiu muito, e vamos ver, né, agora próximas lives que a gente pode estar fazendo. Você faz uma live e eu também convido outras pessoas, e é bom, né, é um mundo novo, acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai estar nessa vida digital, né? O que é bom, né? Isola um pouquinho, que eu também gosto. Já nós fizemos um happy hour, né, com outras amigas, e a gente fez, estava muito gostoso. Eu acho que é um mundo novo, né? Muito obrigada, gente, tá? E, Débora, você quer falar alguma palavrinha? Gente, não? Ui! Caiu. Aqui. Yolanda, você caiu. Desapareci. Ai, gente, desapareci. Eu agradeço a participação de vocês. Comecem a olhar para a questão do idoso. A sociedade precisa olhar para ele. Ele é invisível normalmente, ele tem que ser olhado, tem que ser incluído no nosso dia a dia. Todo mundo vai envelhecer, tá? Então, você não olhar para o outro é não olhar para você no futuro. Então, olhar para o idoso, pensar o idoso, cuidar do idoso é importante. E sem infantilização, né? Ele é um ser humano que teve uma vida toda e às vezes tem muito ainda para nos ensinar e merece todo o respeito. Né? Nossa sociedade ainda precisa aprender muito a respeitar os nossos idosos. Né? Que fiquem seguros, que todo mundo fique seguro, vamos manter mais o isolamento um tempinho, né? Mas foi muito bom poder receber vocês aqui. Agradeço bastante também a presença de todo mundo. Tá bom? Tá, um beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tá? Tchau, obrigada, Débora. Tchau.